Posso ir? Tá bom. Bom dia, pessoal. Meu nome é Wallace. Vou apresentar aqui o trabalho 1 para vocês, de sistema de proteção em rede de distribuição. Bom, aqui é o sumário, alguns tópicos que eu vou falar com vocês, o objetivo do trabalho, a introdução, vou falar um pouquinho da redistribuição, falar um pouco dos dispositivos de proteção dessa rede, né? E falar um pouquinho mais detalhado de alguns deles, tá? Depois eu vou mostrar 2 tipos de barramento para vocês, e esses dispositivos como estão ligados nesse barramento, e concluir. Bom, o objetivo vai ser conhecer, discutir e avaliar algum desses dispositivos, qual é a importância, qual é a função deles nessa redistribuição. Tá. Bom, a redistribuição, basicamente, então, é um setor do segmento elétrico que tem a finalidade de fornecer energia ao consumidor. Aqui é um exemplo, né, de uma imagem de um sistema elétrico de potência que tem um exemplo bem simplificado, né, que tem a produção, a transmissão, a distribuição. O segmento de distribuição vai começar na subestação abaixadora, vai diminuir a tensão da linha de transmissão aqui para níveis padronizados da rede primária, da distribuição primária. Essa distribuição primária não tem nenhuma representação aqui, mas ela é voltada a fornecer para indústrias, grandes consumidores, como shoppings, grandes centros comerciais, que é uma tensão que gira em torno de 34 kV, 34,5 kV. Aí depois tem a outra subestação, que ela vai baixar para níveis menores de 220, 127 volts, que já é usada para consumidores residenciais, pequenos estabelecimentos comerciais, iluminação pública, e essa seria a rede secundária de distribuição. Bom, aqui é um exemplo bem... Desculpa. É uma rede bem simples, né? Um exemplo bem simples. O sistema, na prática, ele tem várias ramificações, é muito mais complexo do que isso, tem vários dispositivos. Então, é impossível dizer que não ocorra nenhum tipo de anomalia, nenhum tipo de falta nesse sistema. E esse tipo de anomalia ele pode causar, então, uma interrupção, né, no fornecimento de energia, e essa interrupção ela pode causar danos aos dispositivos e aos consumidores. Então, como a gente consegue contornar esse tipo de dano, ou pelo menos minimizar, com os dispositivos de distribuição? Bom, o objetivo desses dispositivos vai ser proteger, então, os equipamentos, né, no sistema. Ele consegue também isolar os trechos defeituosos, então, caso não houvesse esses dispositivos, se tivesse algum problema na rede, a gente perderia a rede completa, né? Então, com esse dispositivo você consegue isolar apenas a rede que está defeituosa, com algum problema, e só esses consumidores desse ramal, por exemplo, vão ser afetados, né? O restante vai continuar operando normalmente. Então, a gente consegue, assim, diminuir o número de consumidores afetados e também minimizar a duração da falta. Bom, esses dispositivos precisam ter alguns conceitos básicos, né? Alguns conceitos fundamentais, por exemplo, sensibilidade. Eles precisam ser sensíveis à sobrecorrente. Então, exemplificando, caso tenha um curto de 100 amperes, esse dispositivo precisa ter uma corrente de operação inferior a isso, para poder atuar corretamente. Eles precisam ser confiáveis também, né? Então eles precisam sempre e somente operar quando forem solicitados. Eles não podem, ou pelo menos não deveriam, falhar, né, quando são requisitados, também não podem operar quando o sistema está funcionando normalmente. Bom, tem a seletividade também, que é basicamente a seleção de qual tipo de qual dispositivo vai atuar. Então, aqui tem um exemplinho, caso ocorra uma falta aqui, normalmente o dispositivo a montante dessa falta, o dispositivo de proteção montante dessa falta vai operar, a menos que tenha um outro tipo de dispositivo. Por exemplo, se aqui tiver um religador, quando ocorrer uma falta aqui, esse dispositivo vai operar. Mas se tiver aqui, por exemplo, uma chave seccionadora e aqui um disjuntor, a chave seccionadora ela não opera em carga. Então, primeiro, o dispositivo a montante, a chave seccionadora, um disjuntor, precisa operar, abrir o sistema, para assim a chave seccionadora abrir e depois o disjuntor fechar e isolar só essa área aqui. Essa aqui vai continuar operando. E isso também está ligado com a coordenação, que vai ser o tempo de atuação dos dispositivos.
Primeiro, para esse aqui operar, teria que ter um outro operar antes dele para poder manter o sistema funcionando. Bom, aqui são alguns tipos de equipamentos de proteção, né? Alguns relés, relé de distância, frequência, direcional, também tem um elo fusível, tem os religadores, seccionadores também. Vou falar um pouquinho mais detalhado agora das chaves seccionadoras. Bom, como eu falei agora, né, elas não conseguem operar, elas não podem operar em carga, né? Então precisaria de um outro dispositivo, pelo menos, para abrir o sistema antes de elas operarem. Elas servem também para manobrar os circuitos, a gente consegue isolar os disjuntores, caso tenha algum problema em algum disjuntor, a gente consegue isolar ele para fazer uma manutenção. A gente também consegue seccionar os alimentadores, né, para fazer algum trabalho de manutenção. Podem ser fabricados de forma tripolar, né? Unidades tripolares e monopolares. Bom, disjuntor. A função de um page de correntes elétricas, sim, tudo da forma possível. É diferente da chave seccionadora, ele já opera em carga. Então, ele vai ocorrer um arco elétrico dentro desse dispositivo e, basicamente, a diferença entre eles vai ser a forma com que esse dispositivo vai esse arco elétrico. Tipo, um disjuntor a óleo, né? Ele usa o óleo para distinguir o... Também tem o disjuntor aqui. Então, o disjuntor isolado é o disjuntor primeiro. Mas a diferença entre eles vai ser na necessidade do seu sistema, né? Necessidade de atuação, são muito relacionadas ao outro. Alguns são muito mais caros do que outros. Então, também, quando ele detecta um curto-circuito, ele vai automaticamente abrir o sistema momentaneamente e religar. Se ele religar e perceber que o curto foi extinto, o sistema continua operando normalmente. Se ele perceber que ainda tem um curto, ele vai fazer esse processo novamente. Vai abrir, esperar um momento de espera e religar novamente. Ele vai fazer isso por 3 vezes. Se na terceira vez ele detectar que o curto ainda continua, na quarta vez ele vai abrir e vai se manter aberto permanentemente. Ele vai entender que ocorreu alguma falta permanente, algum possível rompimento de cabo, alguma queda de árvore no sistema. Então, o sistema, o religador ele vai abrir e depois ele só vai conseguir ser fechado manualmente. Então, teria que uma equipe em campo para detectar o problema que aconteceu e depois fechar. Esse dispositivo ele pode ser coordenado, né, que é aquele conceito que a gente viu agora há pouco, com um elo fusível, por exemplo. Esse aqui tem um religador e aqui tem um elo fusível. Depois da terceira vez de atuação de um religador, o elo fusível vai abrir, fazendo com que não há necessidade da quarta abertura do religador. Porque, como eu acabei de falar, na quarta abertura precisaria, pessoalmente, manualmente, fechar esse dispositivo. Então, depois da terceira abertura do religador, o sistema vai detectar que tem um curto permanente, então essa chave aqui abre, que é o elo fusível, e mantém essa região aqui operando e só isola essa região. Bom, tem o para-raio também pode ser usado como um dispositivo de proteção. Ele vai limitar as sobretensões, né, o valor máximo, também assim protegendo o sistema. Aqui é um exemplo, né? Aqui tem um para-raio, aqui também tem uma chave seccionadora, aquela que eu mostrei para vocês, aqui tem o transformador. Aqui são 2 tipos de barramentos que eu trouxe. Esse aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor para vocês verem. Esse aqui é um barramento duplo, com um disjuntor e 2 chaves. E esse aqui é um barramento duplo e disjuntor e meio. Esse aqui a gente pode ver que tem muito mais dispositivos de proteção, é bem mais confiável que esse. Por exemplo, aqui a gente vê que tem um disjuntor, sempre não, nesse caso ele é isolado por 2 chaves seccionadoras. Então, caso eu precise fazer algum tipo de manutenção nesse dispositivo, eu consigo isolar, mas nesse caso aqui eu perderia esse ramal, por exemplo. Nesse aqui não.
se eu precisar fazer uma manutenção nesse disjuntor, eu consigo fazer uma transferência para outro barramento e manter esse ramal operando. Então, também, esse sistema aqui ele já é um pouco mais confiável, também tem mais tipos de dispositivos. Bom, então, como a gente viu, né, a principal função de um sistema de proteção é assegurar que ocorra uma desconexão de todo o sistema quando ele é submetido a qualquer tipo de anormalidade que faça operar fora dos limites previstos, né? Basicamente, então, quando esses dispositivos possuem esses conceitos básicos, né, de sensibilidade, confiabilidade, seletividade e coordenação, ele vai conseguir isolar um trecho defeituoso, ele vai conseguir minimizar os consumidores que vão ser afetados, diminuir o tempo de atuação nessa falta, e tudo isso para proporcionar maior segurança e confiabilidade para a rede de distribuição. Aqui são algumas das referências que eu utilizei, e foi isso. Muito bom, muito obrigado.